Aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula vamos falar sobre duas funções, as funções subtotal e agregar. São funções bem interessantes, funções que funcionam quando a gente combina com filtro, principalmente, quando a gente vê um resultado diferente de outras funções. Então vamos entender como funcionam essas funções e qual a diferença entre elas. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, tenho aqui algumas planilhas. Eu vou começar falando sobre a estrutura aqui da função, o conceito aqui da função, como é que a gente utiliza o subtotal e o agregar. Bom, o primeiro passo aqui é entender que elas vão fazer sentido se a gente utilizar filtros ou ocultar linhas. Se você não fizer isso, é o mesmo resultado que usar outras funções, como soma, média, porque se você analisar aqui, eu tenho alguns números e aqui uma lista de funções. Isso para o subtotal. Então, estou dizendo aqui que no subtotal eu consigo fazer média, eu consigo fazer máximo, soma, multiplicar valores, fazer uma série de funções dentro da função subtotal. E a gente vai ver uma diferença a partir do momento que ocultar informações, seja por filtro ou ocultando ali pelo comando de ocultar do Excel. Então, essa tabelinha eu criei aqui para a gente entender. E aqui a gente vai ver essa diferença de usar esses números e usar esses daqui. Vamos ver isso aqui na prática. Agora, como é que eu vejo essas informações aqui? Isso não aparece diretamente na hora da criação da função. Você pode ver isso aqui de duas formas. A primeira é digitando a função. Se eu colocar aqui igual subtotal, ele vai me mostrar aqui a lista com as funções. Ou eu posso inserir aqui pelo fórmulas, matemática e trigonometria. Pegar o subtotal, aqui ele aparece o número função, aqui os intervalos para selecionar e tem a ajuda aqui, aquela ajuda padrão de todas as funções. Quando eu clico em ajuda, ele vai abrir uma janelinha de ajuda à função e aqui eu vou conseguir ver os números. Então, número 1 é média, número 2 conta números, número 3 conta valores. Cada número aqui para essa função que está aqui do lado direito. Consigo ver isso nessa janela de ajuda, até algumas outras informações, como descrição, sintaxe, comentários da função. E a mesma coisa vai acontecer para o agregar. O agregar, ele tem as funções aqui, vamos colocar numa comparação até o número 11, só que ele tem mais. Aqui eu vou colocar até o número 13, para o primeiro exemplo. Então, ele tem duas funções a mais do que o subtotal, numa forma de intervalo. Então, você pode usar o agregar tem mais opções que o subtotal. Você pode usar como intervalo com matriz. Usando como matriz, a gente tem mais essas opções aqui de função. Então, uma diferença aqui seria assim, por um exemplo. Se eu estou dentro de um intervalo para usar o agregar, eu quero retornar o maior valor de um intervalo. Eu uso aqui o máximo, que é o número 4, com a opção do intervalo. A gente vai ver isso na prática. E se eu quero o segundo maior? O segundo maior é uma matriz que eu vou ter que colocar o K. Matriz é o intervalo, K vai ser o segundo maior. Aí eu uso a opção de matriz. E o agregar ainda tem opções aqui, onde você pode ignorar algumas coisas. Então, se você estiver no intervalo erro, você pode ignorar erro. Você pode ignorar as linhas ocultas, assim como o subtotal. Você pode ignorar um subtotal, cálculo de subtotal, o agregar que estiver dentro do intervalo, para ele não levar em consideração aquela célula. Então, ele tem mais opções do que o subtotal. E vai funcionar da mesma forma. Você pode exibir essas opções digitando, no caso aqui o agregar. Clicando duas vezes, ele vai mostrar aqui, conforme você vai colocando os argumentos, ele vai listando ali o que ele tem a mais. E eu consigo também, nessa mesma categoria matemática e trigonometria, pegar aqui o agregar. Para que ele tenha as duas formas, uma de matriz e outra de referência. Se eu usar matriz, eu vou ter matriz e o K. E aí, qualquer uma das opções que você escolher vai ter ajuda. Clicando na ajuda, ele vai exibir essa tabelinha aí também, com as informações do agregar, os números que correspondem às funções. E aqui embaixo as opções de ignorar oculto, erro, ou juntar os dois, erro e oculto, ou juntar 3, erro, oculto, subtotal. Vamos ver essa diferença aí lá na prática. Então aqui é mais uma introdução sobre as duas funções. Elas funcionam muito bem ocultando ou usando filtro, por isso que eu chamei aí a aula de funções de filtragem. Então vamos para o primeiro exemplo aqui.
No primeiro exemplo, eu vou usar a função aqui, subtotal. Primeiro, eu vou fazer a função aqui normal, que seria uma média. Então, vamos lá, vou fazer a média aqui desse intervalo aqui, ó, do valor total. Dá um Enter. E aqui eu vou usar a função subtotal. Vou fazer digitando aqui. Acho que é mais prático aqui nesse começo para você entender a função, né? Caso não conheça subtotal, acho que é mais prático digitar aqui que você já vê já as funções listadas aqui. Para eu fazer uma média com o subtotal, é o número 1. Então, eu clico 2 vezes no número 1, ponto e vírgula, e seleciono o intervalo. No Enter. Agora, eu vou fazer novamente o subtotal usando agora o 101. Lembra que eu tenho 1 até 11, depois ele vem com 101, 102, 103 até 111. Então, vamos usar aqui o 101. Ponto e vírgula, o intervalo é esse aqui. Dou Enter. Então, não tem diferença nenhuma, porque a gente fez a média com o subtotal usando o 1 e o 101. Agora, como é que a gente vai ver a diferença? Filtrando os dados. Então, quando eu filtrar, o Excel oculta as linhas. Ocultando as linhas, a gente vai ver uma diferença aqui nos resultados. Então, vamos aplicar um filtro aqui, ó, dados, filtro. Vou filtrar aqui no item só o Cewin. Então, OK. Olha o que acontece. Tanto 1 como 101 mudam. Então, aqui ele está exibindo uma média só dos valores que estão sendo filtrados aqui, só dos valores que estão sendo exibidos. Então, a função subtotal não faz a operação nas linhas ocultas. E aí, qualquer alteração que eu fizer aqui de filtro, ó, quero agora dórico. Então, OK, ele já muda aqui. Agora, tá igual aqui. Qual a diferença disso aqui, de eu usar 1 ou 101? Usando filtro não tem diferença nenhuma, tá? São os mesmos resultados. Agora, eu vou limpar aqui. E eu vou ocultar, agora não pelo filtro, mas selecionando aqui, eu vou ocultar o Cewin aqui. Botão direito, ocultar. Olha o que vai acontecer. Agora, só esse daqui que eu usei, o 101, que tem diferença. Então, usando 1, ele vai retornar um valor diferente quando eu ocultar pelo filtro. O 101 também. Só que se eu ocultar com o botão direito, só funciona com o botão direito ou lá pelas guias do Excel, pelo comando ocultar, né? Só funciona com o 101. Com o número 1 ele vai continuar exibindo todas as informações. Então essa é a diferença entre o 101 e o subtotal vai funcionar bem combinando com o filtro. Então vamos reexibir aqui as linhas. Botão direito, reexibir. E aqui voltou as informações. Vou fazer aqui, mas para praticar com a função soma. Agora, mas vai ser a mesma ideia ali, fazer a função soma, depois a soma com o número 9, depois a soma com 109 e ver essa diferença. Então, vou fazer aqui uma soma. Primeiro, somando aqui todas as informações. Vou fazer o seguinte, ó, como a gente já tem um subtotal aqui, eu vou só copiar, colar aqui, ó, e a gente troca aqui, em vez de ser 1, vai ser 9. 9 é soma. E aqui, ó, eu também copio, colo aqui, ao invés de ser o 101, vai ser o 109. Pronto. Soma aqui, ó, mesmo valor, e aqui vai seguir o mesmo critério que a gente utilizou anteriormente. Se eu filtrar, vou filtrar aqui o Cewin, os dois mudam aqui, né? Soma. Se eu ocultar com o botão direito, só vai ter alteração nesse último aqui, que foi onde eu usei o 109. Bom, vamos passar aqui para a próxima planilha, que é o agregar. O agregar, eu coloquei aqui, as mesmas informações estão aqui, só que com valores de erro. Vamos fazer uma comparação entre o subtotal e o agregar. Se eu fosse usar o subtotal aqui, na verdade eu vou usar daquelas mesmas formas aqui que eu fiz antes. Vamos fazer aqui uma média. Você vai ver que todos eles vão dar erro, porque tem um valor de erro envolvido aqui. Então, se eu usar o média aqui, ó, vai dar erro. Se eu usar o subtotal, usando como número 1, selecionando o intervalo, ele vai dar erro também, porque tem um erro de não disponível ali. E copiando aqui, eu trago para cá e vou colocar aqui o 101. Deu erro também. Então, tudo deu erro, porque tem um erro envolvido ali. E agora, como é que eu faço uma fórmula
em que ele ignore o erro. Aí vai entrar o agregar. O agregar é interessante aí, porque ele vai ignorar o erro e vai trazer informação sem o erro. Então vamos fazer assim, eu vou deixar aqui a média, tá? E vou trazer aqui o agregar. Vamos fazer assim, ó. Vamos digitar, né? Como a gente digitou o subtotal, vamos digitar o agregar. Então agregar. O que eu quero fazer? Média. Tá aqui o número 1, clico 2 vezes. Aí coloco um ponto e vírgula. O que vai vir agora? Vai vir o que eu quero ignorar. Então eu tenho algumas opções. Nesse primeiro exemplo aqui, eu quero ignorar só o erro. Então tenho aqui, ó, ignorar valores de erro, que é o número 6. Clico 2 vezes. Depois eu venho aqui, se eu quero um intervalo, se eu quero uma matriz. Como aqui a média, não tem matriz, não tem K, eu vou pegar só, selecionar aqui. A diferença, ó, como é que é a diferença de você usar matriz ou K? Até aqui eu poderia usar os dois, matriz ou K. Se eu continuar aqui com ponto e vírgula, aí caracteriza o matriz. Se não, se eu fechar a função aqui e dar um Enter, é porque eu estou usando o intervalo. Dou um Enter e eu tenho lá o resultado, ó. Essa daqui é a média, observa que aqui ele fez a média, e aqui com a função média normal a gente não tem, porque o agregar aqui ele ignora o erro. Agora, se eu for filtrar aqui, né? Vou colocar um filtro aqui, vamos filtrar aqui o seu in. O que acontece no agregar? Não muda, porque ele está ignorando só o erro. E se eu quiser ignorar erro e linhas ocultas? Aí nós vamos fazer aqui novamente. Vamos copiar o agregar aqui. Eu vou aqui, ó, o número 6 eu vou apagar, listar de novo as opções. Agora eu quero ignorar erro e linhas ocultas. Eu tenho essa opção aqui, ó. Ignorar linhas ocultas e valores de erro, é o número 7. Clico 2 vezes, dou um Enter. Tenho o mesmo resultado que eu tive aqui, usando o número 6 e o número 7. Vamos aplicar o filtro do seu in. E agora você vai ver que esse que eu usei o número 7, ele muda. Porque agora eu estou ignorando linhas ocultas e valores de erro. Agora, no agregar, não tem aquela coisa do subtotal, que tem uma diferença de usar 1, 101, para você ocultar com filtro, com o botão direito. Aqui ele funciona de todas as formas que você ocultar. Pode ser com filtro ou com o botão direito. Então, aqui eu tenho 9.978. Filtrei aqui seu in. Vou tirar o filtro e vou ocultar todos os outros menos o seu in, né? Botão direito, ocultar. Eu tenho aqui o mesmo resultado. Então, tanto faz você ocultar com o botão direito ou com o filtro no agregar, ele vai ignorar desde que você use aquela opção ali, correspondente a ignorar linhas ocultas. Bom, vamos reexibir. Novamente eu vou fazer aqui, mas para fixar o conteúdo. Então aqui eu vou fazer com a soma. Então igual soma. Você vai ver que ele vai dar erro também, porque existe um valor de erro aqui. Vamos fazer aqui, ó, simplesmente copiando o agregar, colando aqui. Eu agora quero usar uma soma. Então eu apago o número 1, o primeiro argumento é a função que a gente vai definir. E aqui as funções é igual ao subtotal. 1 média, 2 conta número, 3 conta valores, o 9 é a soma. Dou um Enter. Tenho lá a soma. E aqui eu vou usar também, copiar isso aqui, né? Aqui eu usei o 7 como opção para ignorar linhas ocultas e valores de erro. E aqui eu coloco o 9. Tenho lá os resultados. Vamos fazer o teste de novo, ocultando aqui, né? Deixando só o seu in. Eu tenho aqui o resultado. Não sofreu alteração, porque eu estou ignorando só valores de erro. Aqui sim, porque eu estou ignorando valores de erro e as linhas ocultas pelo filtro. Então, tu faz também ocultar por filtro com o botão direito, vai funcionar da mesma forma. Bom, vamos limpar aqui. Então, vimos duas opções, o 6 e o 7. E para finalizar, a gente vai ter agora um outro exemplo onde eu uso ignorar linhas ocultas, valores de erro e um subtotal. Por que o subtotal? Porque aqui, ó, existe um subtotal no meio do intervalo. Então, eu não quero somar isso aqui, que isso aqui já está somando as informações aqui do dórico. Então, se eu pego, por exemplo, vou fazer uma média, a gente já fez isso aqui anteriormente, vai ver que vai dar erro, porque tem um valor de erro envolvido aqui no intervalo. Vamos selecionar aqui, dar um Enter. Eu vou fazer a soma aqui embaixo, ó. Soma
também do intervalo, que vai dar erro. Agora, aqui eu vou fazer um agregar, em que esse agregar ele vai usar a média, e ele vai agora, vamos fazer o mesmo exemplo do anterior, vai ignorar valores de erro e linhas ocultas, que é o número 7. Ponto e vírgula, esse intervalo aqui. Só que tem um detalhe, ó. Ele tem um total aqui. Existe um subtotal aqui do dôrico. Então, na verdade, aqui, ó, ele está incluindo esse valor. Então, vamos selecionar aqui, ó. Vamos selecionar isso aqui. Eu tenho que fazer uma soma ignorando o erro aqui. Então, vou fazer assim, ó. Vou selecionar, não vou selecionar o erro, não. Vou pegar aqui esse valor aqui também, tirando também o subtotal, tá? Tem um total aqui. Aqui, pegando esse daqui e depois esse daqui. Ó, tem uma soma aqui, 483 mil. O que eu fiz? Eu selecionei só os valores, tirei esse subtotal daqui, aqui é um erro, aqui é um erro também, tirei esse subtotal aqui, o Dermacite, o erro e o erro. Então, ó, repara que está diferente, ó. Por que está diferente? Porque aqui ele está incluindo esse valor aqui. Aqui é uma média, né? Aqui é uma média. Eu vou fazer a soma daqui a pouco aqui. Vamos lá, aqui está 483 mil. Vamos fazer aqui uma soma. Vamos pegar simplesmente isso aqui, copiar. Colocar aqui no lugar do 1, o 9. Ó, deu um valor maior. Então, ao invés de dar 483 mil, ele deu 859. Porque ele está incluindo esse Dermacite aqui, está incluindo esse valor aqui do dôrico total. Então, como é que eu faço para tirar esse subtotal do meio do intervalo? Eu vou selecionar tudo, mas quero tirar esse subtotal. Aí aqui, ó, eu vou usar, ao invés de usar o número 7, eu tenho aqui o número 3, que ele ignora as linhas ocultas, valores de erro e as funções aqui, subtotal e agregação. Então, usando o número 3, ó, dando um Enter aqui, eu tenho aqui a informação de 483 mil, que agora a soma está levando em consideração aqueles valores que eu selecionei anteriormente, tirando os erros e tirando o total que já existe ali, ó. Que foi isso aqui que eu fiz anteriormente, ó. 483.003 é o que aparece aqui. Então, usando o número 7, você tem 3 opções: erro, linhas ocultas e funções agregadas, né? Subtotal e agregação. Se eu alterar aqui, aplicar um filtro, né? Ele vai aqui, vamos colocar o Dermacite, ó, ele já muda, porque a gente está usando a opção 7, que usa as 3 informações. Vamos limpar o filtro aqui. E se eu pegar esse agregar aqui, ó, vamos pegar aqui na média, dá um Ctrl C, colocar ele aqui, ó, dá um Ctrl V. Aqui eu tenho o número 7. Essas 3 opções aqui, elas ignoram linhas ocultas, valores de erro e função subtotal. As 3 aqui. Se eu colocar 0 aqui, ó, ignorar a função subtotal e agregação, vou colocar um 0 aqui. Vamos dar um Enter. Ele dá erro. Por que ele dá erro? Porque ele está ignorando só o subtotal, mas e o valor de erro? Então, aquele 7 ali seria, teoricamente, o mais utilizado, que aí você está juntando as condições, né? Vamos colocar isso como condição. Então, no número 7, eu não levo em consideração linhas ocultas, valores de erro e funções subtotal e agregação dentro do intervalo. E funcionaria da mesma forma aqui, né? Eu só coloquei aqui para ver que, como o 0 é a primeira opção, você pode, de repente, ir direto nele, achando que, vou colocar um 9 aqui, achando que ele vai, como vai ignorar o subtotal que está ali, mas ele vai dar erro, porque você tem que juntar as opções. Tem que ignorar erro e também o subtotal. Ele daria o erro aqui justamente por causa do ND, que já existe aqui no intervalo. Bom, meu amigo, chegamos ao final da aula. Uma aula sobre 2 funções importantes, subtotal e agregar. Funções são usadas em combinação com filtros, que você vai filtrando ali na base de dados, e ele vai te dando já o resultado só das informações que estão sendo exibidas. Tenho aqui uma primeira planilha de funções, eu dei uns conceitos aqui sobre as funções, subtotal e agregar. Você pode digitar a função ou lá pelo inserir função, clicar na ajuda e ver essas informações. Subtotal, fizemos um exemplo de ocultar por filtro, ocultar com o botão direito.
dois exemplos do agregar, porque o agregar tem mais opções, né? Além dos números de função, ele tem as opções de você ignorar linhas ocultas, valores de erro, subtotal e agregação dentro do intervalo. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. Então vamos entender como funcionam essas funções e qual a diferença entre elas. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, tenho aqui algumas planilhas e eu vou começar falando sobre a estrutura aqui da função, o conceito aqui da função, como é que a gente utiliza o subtotal e o agregar. Bom, o primeiro passo aqui é entender que elas vão fazer sentido se a gente utilizar filtros ou ocultar linhas. Se você não fizer isso, é o mesmo resultado que usar outras funções, como soma, média. E aqui a gente vai ver essa diferença de usar esses números e usar esses daqui. Vamos ver isso aqui na prática. Agora, como é que eu vejo essas informações aqui? Isso não aparece diretamente na hora da criação da função. Você pode ver isso aqui de duas formas. A primeira é digitando a função. Se eu colocar aqui igual subtotal, ele vai me mostrar aqui a lista com as funções. Ou eu posso inserir aqui pelo fórmulas, matemática e trigonometria, pegar o subtotal. Aqui ele aparece o número função, aqui os intervalos para selecionar e tem a ajuda aqui, né? Aquela ajuda padrão de todas as funções. Quando eu clico em ajuda, ele vai abrir uma janelinha de ajuda da função. E aqui eu vou conseguir ver os números. Então, número 1 é média, número 2 conta números, número 3 conta valores. Cada número aqui para essa função que está aqui do lado direito. Consigo ver isso nessa janela de ajuda, até algumas outras informações, como descrição. Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula vamos falar sobre duas funções, as funções subtotal e agregar. São funções bem interessantes, funções que funcionam quando a gente combina com filtro, principalmente, né? Quando a gente vê um resultado diferente de outras funções. Porque se você analisar aqui, eu tenho alguns números e aqui uma lista de funções, isso para o subtotal. Então, estou dizendo aqui que no subtotal eu consigo fazer média, eu consigo fazer máximo, soma, multiplicar valores, fazer uma série de funções dentro da função subtotal. E a gente vai ver uma diferença a partir do momento que ocultar informações, né, seja por filtro ou ocultando ali pelo comando de ocultar do Excel. Então, essa tabelinha eu criei aqui para a gente entender